Independente de cor ideológica ou partidária ou questão pessoal, fechou em cima como um ponto de honra para o nosso desenvolvimento, a questão da energia do Amapá e a BR-156. A senhora que agora se verifica da bancada parlamentar em Brasília em defesa, juntamente com o governo do estado, em defesa dos interesses do povo. Olha, isso eu avalio que é de uma abertura ampla, de grande significado para o nosso estado do Amapá. Coisa que não se viu na legislação passada. Hoje nós temos uma renovação de 5 deputados novos e que tem um compromisso com o estado do Amapá, mais os antigos que ficaram. Então nós reunimos a bancada para falarmos uma língua só, no sentido de ajudar o estado do Amapá, tá? Ajudar, no caso, o Poder Executivo, que é governado pelo governador João Alberto Capiberibe, pelo prefeito de Macapá, Aníbal Barcelo, pelos prefeitos de outros municípios, né, Caramba? Então isso aí é um trabalho que foi implantado, não por mim, não foi por mim, por todos os deputados federais. E que isso vai trazer frutos para o nosso estado, com relação ao problema energético, ao problema da saúde, ao problema da agricultura, ao problema econômico do próprio estado, arrumando dinheiro, recursos extra-orçamentários para que seja investido no estado do Amapá. Obrigado.
E aí eles vindo assim. Isso, isso. Só que essa mão aí vai estar cortada, é melhor ela fazer mais baixo. Pede para ela fazer mais baixo então. Põe ele atrás do lourinho aí. Vai, câmera. Vai, Gilberto. Ó, tá. Valeu. Opa, ótimo. Segura ela. Homem cabo. Produção, quando a gente sair, os nossos focos, nossas coisas, pra gente juntar da rua. Só quebrar. Se eu fosse me chama, vem me ajudar. Mas a gente Muda, poderia ligar pra lá e ver como tá, né? Porque já Olha, eu posso tirar essa cena da padaria. Na boa. pode tirar. Que a gente fica na maternidade, faz o que a gente tem que... Em vez da padaria, eu vou fazer... E o IEPA, Vamos botar se pra der todo tudo dia. certo, Tome. o IEPA, se der tudo certo, o IEPA a gente grava às 16 horas, alô? Oi. Não, diz que você quer o rio... Isso é pra ser mais. Mas, José, se o rio estiver cheio, a produção segue o rio, tá entendendo? Se tudo der certo, Eu tenho uma bomba de 3 quartos lá em casa. se tudo der certo, a gente grava o IEPA.
três. Gravando, vai. Bom, como se sabe, a situação dos índios no Amapá é bastante privilegiada, se compararmos com outras regiões da Amazônia, onde também é muito conhecida toda a pressão existente sobre suas terras, a crise da saúde, né? E ai, meu Deus, já foi mal, desculpa. Um, dois, três. Vai. Como se sabe, a situação dos índios no Amapá é muito privilegiada em comparação com a situação dos povos indígenas em outras regiões do país e da Amazônia. Aqui, os índios têm tido um apoio e uma compreensão por parte das agências que trabalham com essas sociedades, além de gozarem de uma área ainda muito preservada, como estão as áreas indígenas do Amapá. Esse é o caso também dos índios Wayampi, que vivem na região da perimetral e que têm um contato historicamente muito longo com a sociedade nacional, mas um incremento recente das suas relações com os vizinhos não índios. Os Wayampi até agora conseguiram manter seu equilíbrio social e ambiental e vivem e mantêm sua tradição, seu modo de vida até o momento. No entanto, tem um desafio enorme que se coloca agora ao povo Wayampi, que nos últimos 10 anos tem passado por uma pressão muito grande em termos do interesse que se tem sobre suas terras e do seu engajamento numas relações cada vez mais intensas com os mais diversos setores da população brasileira. Esse desafio é exatamente a meta de todo o trabalho que é feito em parceria com o governo de Estado e que vem sendo desenvolvido pelo Centro de Trabalho Indigenista há 10 anos, na área de educação, de saúde, de formação e em gestão. Os índios vão passar esse desafio justamente como resultado de um trabalho de formação, de capacitação de professores indígenas, de agentes de saúde indígena, de uma gestão coletiva sensível a aspectos comunitários, né, que não sejam, que não criem disrupções em termos sociais ou ambientais. Tudo bem. Essa capacitação e formação da comunidade indígena para vencer o desafio que se coloca com a maior aproximação e relações intensas com a sociedade nacional. Um, dois, três. Essa formação que estamos fazendo em parceria com a comunidade indígena, de professores indígenas, agentes de saúde, monitores comunitários, tem exatamente como... recomeça. Essa formação de agentes de saúde indígena, de professores indígenas, de agentes comunitários indígenas, que está sendo feita entre os Wayampi, tem exatamente como meta vencer o desafio de não haver rupturas no seu sistema coletivo e comunitário. Normalmente é exatamente esta integração social indígena tradicional que é rompida no momento em que há uma maior intensidade de contato com a população não índia, através de questões muito complexas para uma comunidade indígena, que é, por exemplo, a integração de salários, a especialização de indivíduos, o número cada vez maior de itens de consumo que entram na vida cotidiana, e é a reflexão sobre todo esse processo de mudança que é o principal desafio da participação indígena na cidadania da sociedade brasileira. Pode ser? Pode. Ou você acha que é confuso? Mas é um desafio legal, a mídia, eu acho. Atenção. Um, dois, três. Quando quiser.
O desafio que se coloca aos índios hoje, especialmente os Wayampi, que têm tido uma história de relações com a sociedade envolvente muito mais recente, é exatamente de aprender a se relacionar com a nossa sociedade sem que isso resulta em desigualdade entre pessoas dessa comunidade. Na formação de especialistas, como é um agente de saúde, como é um professor, como é um agente comunitário, né, a dificuldade é exatamente formar ao mesmo tempo esse especialista indígena e a sua comunidade para que se mantenha aquilo que foi durante milênios, né, a resistência das sociedades indígenas, que é o equilíbrio social e ambiental que eles têm manifestado até agora. E isso é o trabalho de formação que está sendo feito entre os Wayampi. Volta de novo. Não. Atenção. 1, 2, 3. Gravando. O desafio que se coloca hoje aos Wayampi, como a muitos outros grupos indígenas em toda a Amazônia, é justamente de se capacitar como especialistas de educação indígena, professores, agentes de saúde, agentes comunitários, sem que haja um processo de desigualdade dentro das comunidades. Temos, então, que trabalhar com a comunidade como um todo para que se mantenha essa integração social e ambiental que tem caracterizado toda a história desses povos ao longo de centenas de anos. Né? Parei. 1, 2, 3. Gravando. Os Wayampi são um povo que até hoje mantém a sua cultura. E aí vale a pena a gente pensar o que é cultura. Normalmente se pensa muito em aspectos externos, o uso de adornos, de pinturas, de toda uma série de coisas. Mas, na verdade, o mais importante que os Wayampi têm conseguido manter até hoje é sua forma de organização social, de uma organização no qual não tem desigualdade, né, em que todos tenham acesso igual à terra, à produção, a formas de distribuição que são equilibradas não só ambientalmente, mas também na relação política entre as diversas comunidades. E é nesse sentido que a formação de agentes comunitários tem que respeitar, né, esse equilíbrio social que é a marca da cultura indígena que ainda está tão significativamente preservada entre os povos indígenas do Amapá. Oi, oi, oi. Oi. Oi, oi, oi. 1, 2, 3, testando. E a boa nova andar. O maior dos chances de todo mundo atrás, o domínio de si.
Você foi um dos meus segredos, a mais estranha é solteira, vida sem. Portanto, vamos dar as boas-vindas ao governador do estado do Amapá, João Alberto Capiberibe, que tomará lugar ao lado da primeira-dama do estado, deputado Cassiano Monteiro, Eli Almeida, diretora-presidente do TERRAP, Elsa Martins, nosso jornalista Elsa Martins, se encontra presente. O Fernando está organizando já o movimento cultural Roda Ciranda, as crianças que vão nos brindar com um belo espetáculo. Os convidamos agora para a quadra. Por favor, Fernando, vamos dar início. Vamos iniciar essa noite com a coisa mais bela do mundo, né? As crianças, as vozes das crianças aqui presentes. Para deixar essa noite cheia de luz, cheia de calor e cheia de paz. Como é o Natal que se propõe no Amapá. Um Natal de paz, um Natal de fraternidade. Oi. Como pode esquecer daquele tempo de criança, onde a fantasia reinava? Tudo de bom pra você e pra mim, que alegria nunca mais chega ao fim. É Natal, todo mundo é irmão, é Natal dentro do coração. Tudo de bom pra você e pra mim, que alegria nunca mais chega ao fim. Blim blom, blim blom, blim blom, blim blom, blim blom, vai chegar Papai Noel. Blim blom, blim blom, blim blom, blim blom, blim blom, pelas nuvens lá no céu. Chegou o Natal, data super festejada, confraternização mundial, alegria entre os povos. Blim blom, blim blom, pelas nuvens lá no céu, todo mundo contente, uma estrela brilhar. O amor é o presente mais lindo que há. Quero ver todo mundo brincando pra você e pra mim. Blim blom, vai chegar Papai Noel. Blim blom, blim blom, blim blom, blim blom, blim blom, pelas nuvens lá no céu. Natal, dos homens, sentimentos bons e fraternos.